formato desse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu planejava, pois o arquivo do processo dos desenhos deu mais de 17 horas no total. Então, pro vídeo não ter mais de 2 horas de duração e o meu PC permanecer intacto, as partes do rascunho e da line art vão estar cortadas e o foco do vídeo vai ser mais pra pintura. Vídeo novo, personagem novo, vambora! E a vítima da vez é um Vocaloid. Ah, mas Johan, o que é um Vocaloid? O título Vocaloid vem das palavras vocal e android. Resumindo, é um robô que canta, na maioria das vezes com a aparência de um personagem jovem estilo anime. Você provavelmente conhece alguns Vocaloids, mas não sabe. Por exemplo, a Hatsune Miku. Ela é a mais famosa do mundo inteiro, se eu não me engano. A ideia de criar um design de Vocaloid não foi minha, mas sim de um evento que estava acontecendo no período da Páscoa no servidor da Reply, e decidi participar. Eu não sabia por onde começar, então decidi pesquisar um pouco mais a fundo sobre o assunto. Escutei algumas músicas que já conhecia e conheci algumas novas, e eu curti bastante. Logo depois eu fui decidir a personalidade dele e me lembrei de uma antiga tentativa de design de um VTuber que fiz alguns anos atrás. Como muitos VTubers são famosos por suas vozes em karaokê, eu acho que meu cérebro ligou uma coisa a outra. E eu acabei gostando da ideia de manter a personalidade do Hooray. Aliás, um fun fact que eu lembro do Hooray é que eu não sabia que nome dá pra ele. Então eu só usei o som que os gringos fazem ao comemorar. Hooray! Ai não, por que eu fiz isso, cara? A personalidade dele é a famosa duas caras. Calmo e gentil durante suas apresentações musicais e entrevistas de popularidade, mas por detrás das câmeras é vaidoso, rancoroso e invejoso. Completamente cego por sua obsessão de se tornar o Vocaloid mais famoso do mundo. Ele teme ser esquecido por todos ao seu redor e isso o tornou perfeccionista em seu trabalho, o que na maioria das vezes acaba o atrapalhando. Depois de desenhar por muito tempo e sair do PC para descansar os olhos, fui conversar com a minha mãe sobre o Vocaloid. Na tentativa falha dela de lembrar o nome da Hatsune Miku, ela a chamou de Naomi, um nome que me agradou e fui pesquisar mais a fundo. Agora, graças à minha mãe, eu consegui o nome desse Vocaloid. Naomi, Vocaloid número 1 de fabricação da empresa rival da Hatsune Miku, que... Aliás, qual que é a empresa da Hatsune Miku mesmo? Krypton Future Media. Acho que é assim como é que se pronuncia. Então tá. Enfim, continuando. Seu visual é andrógeno e responde por pronome e gênero masculino. Contém uma voz rouca e suave. Normalmente canta músicas no gênero musical de rock gótico relacionadas a seu estado emocional. Sempre usa figurinos chamativos e alternativos em seus clipes de músicas e apresentações. Pra falar a verdade, o estilo musical que o Naomi canta, pelo menos na minha cabeça, seria parecida com a da banda, ou da dupla, eu não me recordo agora, do She Wants Revenge. Só que quando eu pesquisei qual que era o gênero deles, era indie alternativo, mas eu acho que também pode se chamar de rock gótico, algo parecido pelo menos. Pelo que eu entendi na minha breve pesquisa sobre Vocaloids, eles sentem emoções como os humanos, e o Naomi certamente seria alguém com um emocional abalado e que soltaria todo esse estresse nas coisas em sua volta ou em si mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre a pequena lore que eu criei pra ele. Personagem meu sempre vem com um brinde de traumas. O modelo de Naomi, no caso sua aparência, foi criada com o propósito de ser semelhante à agora falecida filha do chefe da empresa. Ela sempre sonhou em se tornar uma cantora, e em sua infância recebia vários pequenos robôs como brinquedos por seu pai, que os criava sozinho. Ele sempre apoiou o sonho de sua única filha, ouvindo ela criar melodias ao passar dos anos, até ela sofrer um acidente e acabar falecendo ainda jovem. Devastado, o pai passou anos criando um robô trancado em sua casa solitária. Robô esse com a imagem de sua filha com a idade que teria se estivesse viva até o momento, e que com um pequeno rádio dentro de seu peito tocava as mesmas melodias que a criança. De alguma maneira ele cria a empresa, imagino eu que algum amigo dele tentou tirar o pai da criança de dentro de casa, e sabendo sobre o sonho da criança ele o convida para trabalhar em uma empresa recém-formada,
por um grupo não muito grande de pessoas que pretendiam criar seu próprio Vocaloid, pois com a fama sobre esse tópico crescendo nos últimos anos, não levaria muito tempo para ficarem famosos. Assim, eles fizeram algumas modificações e nomearam o Vocaloid de Naomi, que no começo de sua carreira não foi tão reconhecido, mas depois de 2 anos, suas músicas passaram a ficar famosas, realizando o sonho da empresa e da filha do chefe. Ou ao menos era o que ele se forçava a acreditar. Apesar da aparência similar, a filha e Naomi têm personalidades completamente opostas. A filha era querida e introvertida. Naomi é extravagante e egoísta. Ele constantemente se sente estar na sombra de alguém. Se não for de outros Vocaloids como a Hatsune Miku, então será da filha. Tudo o que ele mais quer é ser reconhecido por sua própria imagem. Eu imagino o chefe sendo como um pai ausente pro Naomi. Então todo esse complexo de inferioridade que o Naomi sente pelos outros Vocaloids, principalmente pela Hatsune Miku, por ela ser a mais famosa, além de ser uma obsessão que ele tem, eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver, só acho assim que tem alguma coisa a ver sobre essa backstory que ele tecnicamente tem com o chefe, sendo que não era ele, mas ele sabe da história de alguma maneira, eu acho. Bem, é isso que eu tenho de lore pro Naomi. Se vocês tiverem alguma ideia a mais aí, pode comentar que eu vou estar super feliz de ler, eu adoro ideias. E agora eu acho que eu vou falar um pouco sobre o processo que eu tive dessas animações aí. Animações? Opa! E agora eu acho que eu vou falar um pouco sobre o processo que eu tive desse desenho. Um pequeno detalhe que eu queria acrescentar é sobre a blusa que ele tá usando. Eu acho que esse seria o modelo default dele, né? Porque aparentemente os Vocaloids têm um modelo padrão, mas as músicas eles usam várias roupas diferentes. Então, essa roupa que ele tá usando nessa ilustração seria a roupa principal dele. O detalhe que eu queria apontar é as mangas, porque lembra muito roupas de príncipe ou de rei, mas dependendo da perspectiva também pode lembrar roupas de bobo da corte, o que indiretamente aponta sobre o estado emocional dele e a história por trás dele. Já faz muito tempo desde que eu comecei essa ilustração e terminei, então eu não lembro de muita coisa do processo em si. Uma coisa que eu lembro bem era a dor que eu senti, a dor física que eu senti para fazer essas mãos, essas mãos. Eu não aguentava mais. Era muito. Tava muito difícil aquele dia para fazer aquelas mãos, aquelas malditas mãos. Outra coisa que foi muito difícil de fazer, eu tive que pegar um monte de referências no Google, foi a caixa de som. Foi muito complicado fazer aquela caixa de som. Eu não sei o porquê, mas foi muito complicado fazer aquela caixa de som. Provavelmente porque eu nunca tinha feito antes, provavelmente, mas foi muito difícil fazer essa caixa de som. Foi muito difícil. Aliás, ainda falando sobre isso, o fio conectado nela e também algumas joias, acho que pérolas, se eu não me engano, no pescoço do Naomi, foram feitas com uma alteração de brush que eu já tinha assistido muitos artistas fazerem e eu achava muito legal e útil, mas que eu tinha preguiça de ir atrás de tutorial e fazer. Então eu botei vergonha na cara, pesquisei e fiz e ajudou pra caramba, como esperado. Uau! Quem diria? Nesse desenho eu tive relação tóxica de amor e ódio durante o processo. Ah, e um detalhe que eu tinha esquecido era que todos os Vocaloids, pelo que eu vi pelo menos, eles têm uma marca de fabricação, tipo 01 é a da Hatsune Miku. E do restante eu não sei. Mas como o Naomi foi o primeiro de fabricação da empresa fictícia ali que não tem nome, ele tecnicamente também teria o 01 até para essa concorrência. Só que no primeiro desenho, que foi alguns rascunhos que eu fiz dele e algumas tentativas de cores e roupas, eu esqueci de colocar no braço dele. Mas no final eu voltei e corrigi a imagem depois. Algumas coisas aconteceram enquanto eu estava trabalhando nesses desenhos. Coisas como meus amigos discutirem a maneira correta de pronunciar o meu nome. Não, Johan. é Johan. É Johan. É uma Não é paroxítona. Johan. É É Johan. Johan.
Se Johan! você tratar ele como uma oxítona, você precisa fazer essa O equação. Johan olhando pro teclado pensando em palavras. Vai É escrever. Johan! E me mostrarem uma geladeira que toca música do Michael Jackson. Toma, geladeira de tsunami. Ai, meu Deus. Como o evento aconteceu na época de Páscoa, eu decidi fazer também, só de brincadeira, uma pequena ilustraçãozinha do Naomi, customizado de coelho da Páscoa segurando um ovo de Páscoa. Ele claramente não está feliz. Ele não queria estar ali. E uma coisa que eu não pude não notar agora é que as cores do ovo da Páscoa estão lembrando muito o Bibble, o mascote fada da Barbie. Tá, agora eu vou parar de falar baboseira e deixar vocês com um speed paint com música tranquila. E chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do processo, da conversa, e que não tenham se incomodado com um formato um pouco diferente. É isso, fiquem bem e continuem criativos. Adiós!